Boa noite, amados irmãos em Cristo Jesus, da primeira igreja cristã evangélica, e aos demais irmãos que, mundo afora, Brasil afora e mundo afora, estão a nos ouvir nessa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com toda a sua família. Quero saudar a meus irmãos, todos que estão a nos ouvir nessa noite, com alegria estarmos juntos. Então, sejam bem-vindos a este culto, né? Este culto diferente, distante, mas quero agradecer a meus irmãos por estarmos juntos nesse domingo, dia de culto ao Senhor. Me arrumei como que fosse para a igreja, é estranho, mas é assim mesmo. Então, me arrumei, diga, eu vou estar cultuando ao Senhor. Eu estava orando agora há pouco aqui, dizendo: Senhor Deus, receba o louvor que nós temos para Ti, com amor, com alegria em nossos corações. Então, meus irmãos, é um prazer grande, uma satisfação enorme estarmos juntos na presença do nosso Deus. Quero orar com você, pedindo, dedicando ao Senhor o culto a Ele nesta noite. Bondoso Deus, nós nos rendemos a Ti nesta hora, nesta noite de louvor ao Teu nome. Nós não podemos estar, Senhor, lá na Tua casa, no Santo Templo, mas nós, Senhor, estamos sendo templos, Senhor, como somos, e sendo o templo do Senhor, o culto Teu acontece em nossas vidas. Receba, bondoso Senhor, este momento que estamos aqui para dedicar o louvor do Teu nome, louvor, adoração e pregação da palavra do Senhor. Quero Te pedir, bondoso Deus, que estejas a levar lenitivo, alento, Senhor, aos corações que estejam em aflições. Amém. Deus, quero Te pedir que nessa noite seja noite, se possível, Deus, também de salvação. Salva vida, Senhor. A salvação Tua, Senhor, acontece na hora em que Tu, Espírito Santo, toca o coração do homem, ajuda-o e o faz ver seu estado pecador e a glória de Deus. Ó Deus, leva vida, Senhor, leva vida ao corpo físico que está enfermo. E leva vida, Senhor, à alma, Senhor, daqueles que ainda não nasceram de novo. Seja conosco, recebendo o culto que a Ti oferecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia em que se comemora um culto especial, seria na igreja hoje em dia, um culto especial de cadetes a jato. Então, escutem. Todos os cadetes estão convocados nesta noite, quando são agora 19h05, todos estão convocados para juntos celebrarmos um culto ao Senhor. Ninguém despreza o Senhor, a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Deus abençoe, cadete, vamos lá adorar o Senhor. Veja só, nosso Deus é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Veja só, todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Veja só, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Olha só, todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei.
verdade. Deus maravilhoso é o nosso Deus. Amém. Toda a igreja do Senhor adorando o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Nós vamos cantar um cântico que diz: há esperança para o aflito. Esse cântico dedico a você, que ele seja um bálsamo ao seu coração. É a transmissão do Evangelho através dessa música aqui que nos traz paz, que nos traz esperança. Aleluia. Traz, Senhor, tua vida, traz, Senhor, tua esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela luz. E ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Acredite, meu irmão. Não cessarão os seus Tem vida pra frente. e viverão ao cheiro das águas brotará, como terra nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverão, Seus ramos se renovarão. Aleluia. não cessarão os seus ramos Seus frutos. e viverão. Deus, leva a tua palavra, Senhor. Leva, Senhor. Leva ânimo, Senhor. Leva esperança. Não deixa, Senhor, que a fé do meu irmão, Senhor, diminua a ponto, Senhor, de perder a esperança. A esse Deus que nos escuta, que está nos ouvindo nesta hora, por densa que seja a noite, por escura que seja, Senhor, a situação que esteja a viver, traz, Senhor, o clarão da fé, traga, Senhor, o clarão da esperança. Revela-te, Senhor, a este coração que está entristecido, que este olho que
que está olhando para baixo, levanta, Senhor, a cabeça, faça o olhar para as tuas promessas. Ah, Deus, em Ti as enfermidades elas cessam, em Ti, Senhor, as barreiras são superadas, em Ti, Senhor, a tristeza é substituída por cânticos de alegria. Nós Te apresentamos nessa noite, Senhor, aleluia, ao louvor do Teu nome esse cântico e às vidas que estão a nos ouvir, que põe a sua esperança em Jesus. Nós vamos cantar do cantor cristão um cântico que fala também de alegria. Esse cântico diz que é um coração em paz. 347 diz que se vir sombras escuras ou coisas assim, não te desanimes, canta um hino a Deus. Olha o remédio, né? Vindo sombras escuras nos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amor, mostra afeto aos aflitos, age em teu favor, e de tudo que sofres tu te esquecerás. Fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após a noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Aleluia. E agora nós vamos para a palavra do Senhor, nosso Deus. E abrir sua Bíblia para a carta, a epístola que Paulo escreve aos crentes em Colossos, aos Colossenses, capítulo 4, versículo 12 até o versículo 11, Colossenses 4, versículo de 2 a 11. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses: preservai na oração, vigiando com ações de graça, suplicando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Versículo 5: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como sabeis responder a cada um. Versículo 7: quanto à minha satisfação, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministério no serviço do Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e do alento aos vossos corações. Em sua companhia vos envio Onésimo, fiel amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marco, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco.
acolhei-o. Versículo 11. A Jesus, o conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Até aqui, que o Senhor nosso Deus nos abençoe a sua palavra em nossos corações. Que o Espírito Santo nos abençoe nessa noite. Amados irmãos em Cristo Jesus, quero nessa hora convidar-lhe a juntos meditarmos aqui, meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos passando por um tempo que eu não me sinto confortável em falar de outra coisa a não ser do que nós estamos vivendo. Eu preciso falar para a igreja, eu me sinto impulsionado pelo Senhor a falar à igreja do Senhor sobre estes assuntos. Então, a Bíblia, ela nos mostra, nós temos que olhar para a Bíblia, é tempo de olhar para a Bíblia. A Bíblia mostra como outros já passaram por essas situações. É verdade, quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos olhar todas as situações que nós vivemos, nós encontramos elas na Bíblia, irmãos passando por elas. Uns vencem, outros não vencem, outros... e nós temos as mesmas situações que nós vivemos, nós encontramos elas na Bíblia. Então a Bíblia, ela é um manual que nos ensina a viver tudo isso. E sabe de uma coisa, queridos irmãos? Digo para você, que o que nós estamos vivendo, o coronavírus, essa epidemia que nós estamos vivendo, ela não se explica do ponto de vista de outra situação, a não ser do ponto de vista bíblico. Porque a ciência não chega a uma conclusão, a economia não chega a uma conclusão, os políticos não chegam a uma conclusão, ninguém tem uma palavra-chave última para dizer sobre isso. Quantas pessoas têm me perguntado, pastor, ainda ontem alguém me perguntou, pastor, por que nós estamos vivendo isso? E eu não tenho dúvida de que a palavra do Senhor, ela tem resposta para isso. E eu não tenho dúvida de que a resposta maior que nós temos para dar para tudo isso é a Bíblia. É Deus permitindo que tudo isso aconteça para que o mundo olhe para Deus. Alguém até já fez questionamentos, pastor, mas vítimas, pessoas têm morrido, como Deus não queria que nada disso acontecesse. Se alguém que queria que nada disso acontecesse era o nosso Senhor. Porém, a humanidade, ela provoca, ela mesma faz as coisas acontecerem. A humanidade, diante de suas ações, ela provoca, ela caminha o seu caminho para o precipício, se revoltando, revoltando contra Deus, provocando o Senhor, outra hora fazendo situações que vêm contra ela mesmo. A ordem da natureza em si de Deus, nada disso aconteceria, de jeito nenhum. Muito bem, então Deus permite que essas coisas aconteçam, porque o homem, ele decidiu caminhar o seu caminho sem Deus. Porém, estas coisas, Deus já fala dela, que elas aconteceriam, mas que o Senhor estaria no controle do mundo, e principalmente ouvindo a sua igreja. Nós queremos nessa noite tirar algumas lições de como viver biblicamente em tempos de provas, de adversidade. Como viver biblicamente. E eu lhe convido a olhar isso, olhar a palavra do Senhor. Você já pensou nós passarmos essa pandemia, esse período de crise, e nós não aprendermos, e nós percebemos que lá no final a gente passou por ela sem tirar as lições devidas, sem aprender, sem ter feito as coisas certas. Queridos irmãos, quão decepcionante passar prejuízos, passar por tantas situações e nós não passarmos não fazermos a coisa certa. Então, lhe convido a tirarmos aqui desse texto de Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Colossenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Olha só o versículo 2, aqui, nós temos aqui uma lista de situações. E eu quero dizer para meus irmãos que, meu irmão, uma das coisas que nós devemos trazer para nós é nos ocupar com as coisas certas. Eu fico observando aqui
Paulo estava preso, Paulo estava isolado em uma masmorra, Paulo estava em um isolamento, social, preso. Paulo estava preso por causa do Evangelho, como ele vai dizer. Paulo estava preso por pregar o Evangelho, mas nem por isso Paulo estava improdutivo. É muito importante isso, é significativo demais. Paulo estava sem poder transitar, Paulo estava também isolado, mas Paulo estava, meus irmãos, produzindo. Paulo estava ativo em sua vida, Paulo estava em ação, e isso é importante demais para o reino de Deus. Olha só, nós vamos aqui trabalhando expositivamente o texto. Versículo 2, ele diz: preservai na oração, vigiando com ações de graça, suplicando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Nós temos aqui um quadripé de oração, vamos dizer assim. Temos aqui um quadripé, quatro alusões à oração. E eu quero lhe pedir licença, me permita falar de oração de novo. Falei ontem à noite, falei hoje pela manhã sobre oração, e quero falar agora à noite ainda sobre oração nessa primeira parte. Meu irmão querido, porque nós não temos outra coisa a fazer nesse tempo a não ser orarmos, adorarmos ao Senhor. E sabe, dentre essas coisas certas que nós devemos fazer, como agir biblicamente em tempo de dificuldade, ela se chama oração, meus irmãos. Oração é a coisa primeira, maior das ações que nós devemos fazer em tempos de oração. Então, nós precisamos nos ocupar. É urgente a oração, é importantíssima a oração, ela é insubstituível, nós não podemos passar isso. Aqui nós temos uma aula do que é prioridade. Paulo nos dá uma aula aqui do que é necessário, o que é mais importante para nós. Ele vai pondo por necessidades, por ordem de necessidade. Mas a primeira que ele fala da oração perseverante. Da oração perseverante. Ele fala aqui de 4 tipos. A primeira é a oração perseverante. Esta é uma necessidade. Parece redundante, oração perseverante, mas não é. Parece que eu estou sendo redundante. Mas a oração perseverante, já falei ontem de orar sem cessar. Lembra aquela ideia lá de Levítico, capítulo 6, e versículo 13, quando o fogo não podia apagar, lá em Levítico? Assim também é a oração, não pode apagar. A força motora tem que estar funcionando, a oração. Eu sei que eu estou sendo repetitivo. Quinta-feira eu prometo que eu falarei de outra coisa. Mas, meu irmão querido, é na repetição que há o aprendizado. Então, primeiro, a oração perseverante. Segundo, a oração vigilante. Ele diz, perseverai na oração, vigiando na oração. Devemos estar atento à oração, queridos irmãos. É a máquina de força que não pode parar, é o motor que não pode deixar de funcionar. Nós temos que estar com nossas orações atentos. Precisamos ter o cuidado de não transformar nossas orações em orações mecânicas, em orações frias, frívolas, faladas de qualquer jeito. Nós precisamos estar com orações como canções novas, como novos cânticos. Nós precisamos estar refletindo o tempo todo com o nosso Senhor, para nós termos uma conversa. Orar é conversar, uma conversa agradável. Você não chega para ninguém, para a sua pessoa, para o seu esposo, para a sua esposa, com a mesma conversa. Se for, você se torna entediante, você se torna chato. Orações que são repetitivas se transformam com todo respeito, em rezas.
se transformam em orações repetitivas, e Jesus já questiona isso lá em Mateus, sobre as repetições que os fariseus faziam. A oração é uma conversa franca de quem ama outra pessoa, que sempre tem prazer em trazer algo novo, de abrir o coração, de ser verdadeiro, de expor suas necessidades. A oração é isso. Então, primeiro a oração perseverante, depois a oração vigilante. Terceiro, ele fala aqui de uma oração que eu achei interessante, gratulatória. Uma oração gratulatória é a oração de gratidão. A oração gratulatória é a oração que a gente vai levando ações de graça ao Senhor nosso Deus, cantando para Ele, levando hinos, lembrando ao Senhor cada dia: Senhor Deus, Tu tem me dado maravilha, Senhor Deus, Tu tem me dado bênçãos. E nós precisamos, amados irmãos, terceira oração, a quarta oração, que aqui é a oração intercessória. Aleluia, glória a Deus. Nós temos aqui a oração intercessória diante do nosso Senhor. Então nós temos aqui a primeira, oração perseverante, a oração vigilante, a oração gratulatória, e nós temos a oração intercessória. Paulo diz aqui, suplicai por nós mesmos, por nós, para que Deus nos dê a palavra, Deus abra a porta para falarmos do mistério de Cristo. Interessante, meus irmãos, tudo isso aqui. Nós precisamos, Paulo pede aos irmãos, eu acho interessante que Paulo não pede que o Senhor o livre da prisão. Paulo não pede que o Senhor abra as portas para ele sair. Paulo pede a ele que dê a ele a capacidade de exercer o ministério do Senhor com mais sabedoria. É fantástico o que Paulo faz aqui. Então, veja só, fazer as coisas certas, queridos irmãos, ocupar-nos com as coisas importantes, e a principal dessas coisas importantes que nós temos a fazer é nos ocupar, queridos irmãos, com a oração na presença do nosso Deus. Eu acho interessante o que Paulo faz aqui. Paulo, no versículo 3, ele leva aqui, ele olha para um foco dele. Embora estivesse ali preso, parado, mas ele diz, eu vou trabalhar. Ele tem um foco aqui de levar a palavra do Senhor para outros. Para Paulo, era mais importante ser solto do que qualquer outra coisa. Para Paulo era mais importante pregar o Evangelho do que ser solto. É importante isso. As suas orações da prisão revelam a sua vontade, que Deus ajudasse ele a cumprir sua missão. E sabe, queridos irmãos, esta deve ser as nossas orações. O que é que nós temos feito em nosso tempo, que podemos chamar assim de tempo útil para outras coisas? O que é que nós temos feito? Se nós, e eu fico pensando, se nós com nossa liberdade de ir e de vir em tempos em que nós não temos obstáculo, nós já temos dificuldade de evangelizar, eu estava pensando, Senhor Deus, imagine em tempos de quarentena, sabe, amado irmão, mas de manhã eu falava, Deus está nos dando um tempo, Deus está nos dando um tempo, Deus está nos dando uma oportunidade, igreja do Senhor, de fazermos coisas que Deus vai dizer. Porque suponhamos que quantos de nós podíamos estar dizendo, eu tenho uma vida moderna com um ativismo que me sucumbe, que toma meu tempo. Mas veja só, o que é que nós poderíamos dizer se nós não estamos orando, se nós não estamos lendo a Bíblia, se nós não estamos evangelizando, que nós podemos estar evangelizando, provocando pessoas que não conhecem a Cristo, mandando para eles algo de Deus. Sabe, meus irmãos queridos,
eu tenho meu tempo, eu estou publicando, estou mandando mensagem, eu estou mandando frases de oração, eu estou fazendo vídeos, enviando para a igreja, enviando para outras pessoas, para que é o meu tempo, eu estou tendo tempo, eu tenho uma igreja enorme, de grande para pastorear, mas eu estou achando tempo para falar com pessoas não crentes, não salvas ainda, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, que homem, que deixa para nós aqui uma grande lição. Ele, em meio à prisão, Paulo pede: irmãos, orem para que Deus me ajude a levar a palavra do Senhor a outras pessoas. E sabe de uma coisa? Foi da prisão que muitos da guarda pretoriana, da guarda ali romana, se converteram ao Evangelho, através de Paulo, na convivência com Paulo. Um crente, um homem de Deus, de oração, de temor ao Senhor, que pregava ali a palavra do Senhor. Amada igreja do Senhor, que nós façamos assim também. Então, eu acho interessante aqui, o versículo 5 agora, ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Nós temos aqui duas coisas interessantes. Paulo recomenda aos crentes: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Isto chama-se ser agradável, ser temperante, ter palavra agradável, ter uma palavra com sal. Ele diz aqui: portai-vos para com os que são de fora. Tem uma palavra como que algo que tem sabor, temperante. Como um crente em Jesus Cristo é algo interessante, meus irmãos. A segunda coisa, ele diz aqui, aproveitai as oportunidades. Oportunidade, queridos irmãos, são coisas de Deus. A oportunidade quer dizer tempo marcado em minuto. Oportunidade quer dizer segundos que nós temos para fazer as coisas de Deus. Oh, amado irmão, olha que tempo nós devemos aproveitar essa oportunidade. Eu gostaria de perguntar aos meus irmãos que estão a me ouvir nessa hora, aos crentes: você já jejuou durante esse período? Você tem orado 3 vezes ao dia? Quantos capítulos da Bíblia você já leu? Eis um tempo da gente aproveitar as oportunidades. É fantástico isso daqui. Então, devemos fazer isso. Eu estou falando nessa noite aqui de como nós vivermos em tempos difíceis, como viver biblicamente em tempos de dificuldade. Viver primeiro, escolhendo, ocupando-se com as coisas certas. Precisamos atentar para isso, não perder nosso tempo com coisas erradas. De manhã eu falava de que nós temos uma possibilidade nesse tempo nosso de não esgotarmos, meus irmãos. Instagram, o Twitter, WhatsApp e ainda YouTube. Meu Deus do céu, se nós não tivermos inteligência, se nós não tivermos capacidade, e ainda se tem ainda as séries dos filmes da Netflix e de outras coisas, que agora arranjou-se um jeito da pessoa não apenas assistir um filme, mas passar 1 dia, 2 dias inteiro, meu Senhor, assistindo um filme que não tem fim. Mas isso é coisa do inimigo, meus irmãos, isso não é coisa de Deus, não. Um filme que antes eu achava um filme de 2 horas grande, mas agora é mais outro, é 10, é uma série que não tem fim. Aí lá está um crente, passando 2 dias assistindo uma história que não é verdade. Sangue de Jesus, viu, meus irmãos? Deus me livre. Então, vamos lá. Já temos que concluir por causa do nosso tempo. Paulo está falando aqui de 2 coisas importantes, versículo 5. Portai-vos com sabedoria e aproveitar a oportunidade. Versículo 6, olha só o que ele diz aqui: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu já comentei isso aqui. Isso aqui chama-se palavra certa, palavra espiritual, palavra sábia, palavra divina, palavra de autoridade. Como as pessoas de hoje estão precisando, meus irmãos. Ainda ontem, quando a pessoa me perguntou, disse, mas a pessoa tinha conversado comigo antes de ontem,
E ontem de manhã a pessoa falava para minha esposa, eu conversei com o pastor Ramalho sobre o tempo que nós estamos vivendo e como eu fiquei confortável. Minha esposa está aqui ao meu lado para testificar isso, da minha tia Antônia. Eu perguntei a ele como eu fiquei satisfeito em ouvir biblicamente do nosso tempo. Nós precisamos, queridos, ter uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra bíblica de esperança do Evangelho. Esse coronavírus e nenhuma outra situação pode tirar-nos a esperança celestial. Nada, nem tempestade, nem sequidão, nem água muita, nem falta de água, nem sol demais, nem sol de menos, nem nada. A Bíblia vai dizer em Romanos que nenhuma coisa, nem impérios, nem potestades, nem coisa de cima, nem de baixo, pode tirar a nossa alegria que está em Cristo Jesus. Isso é coisa de quem tem Espírito Santo no coração. É capaz de, em meio a um deserto, de uma pandemia, mas junta com outras coisas, poder olhar para a circunstância e se alegrar no Senhor. Olha só, e eu quero concluir falando dos versículos 7, 8 e 9, Paulo fala aqui da sua necessidade. Ele compartilha aqui aos irmãos, embora ele não conte tudo, mas ele fala para os irmãos que ele está vivendo uma situação, que irmãos tiveram com ele, que aqueles irmãos iriam voltar para lá, que era o caso daqueles irmãos que estavam com ele e que estariam voltando para falar. Onésimo e outros estavam voltando para estar com ele, Marcos e outros, e iriam contar a situação dele. Esses irmãos, ele compartilha com aqueles irmãos a situação dele. A última parte que eu quero destacar é dos versículos 10 e 11. Paulo fala aqui de irmãos, de Marcos, que é primo de Barnabé, que estava com ele, e que aqueles irmãos tinham estado ali com eles. E ele diz no final do versículo 11 que esses irmãos tinham sido lenitivo para ele. Irmãos que estavam ou na prisão ou visitando constantemente a Paulo e eram lenitivo para Paulo, companhia para Paulo. Nós aprendemos nessa situação aqui que Deus intervém por nós, que Deus vai na frente por nós. Eu falava disso daqui esses dias, que o nosso Deus, ele provê situações. Foi domingo passado, Deus vai na frente das nossas dificuldades, provendo lenitivo, provendo necessidades para nós. E sabe, amados irmãos, o nosso Senhor faz isso para nós. Ele nos assiste, Ele nos ajuda. E lembra de uma coisa, eu estava a meditar sobre José. Deus permite que a gente passe por situações difíceis, mas se nós soubermos, se nós tivermos a capacidade de nos portar cristologicamente, de maneira correta, de forma cristã. Meus irmãos, nosso Senhor, eu estava a meditar sobre José do Egito. O Senhor permite que José passe por aquela situação, por uma situação de humilhação. Mas Deus depois faz três coisas com José. Deus consola José. Deus nunca deixou José separado. Deus, ele providencia libertação para José. E Deus providencia promoção para José. José foi humilhado. José foi literalmente ao fundo da cisterna do poço. Mas Deus provê consolação, Deus provê libertação e Deus provê promoção. Você acredita que Deus não faz isso conosco? Que Deus está às escondidas, não está nos vendo? O Senhor está olhando para nós, queridos irmãos.